Essa é a atividade 3 do 7º ano, da semana do dia 22 a 26 de junho. O tema da nossa aula é Carta do Leitor. E as habilidades é reconhecer os elementos que organizam e estruturam o gênero Carta do Leitor. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, embora um texto longo, mas ele é bem explicativo e eu vou ler só as principais ideias, tá? Então, a carta do leitor é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas e é onde os leitores podem apresentar suas opiniões, dar sugestões, críticas, fazer perguntas, elogiar, reclamar, tá? E elas podem ser visualizadas por qualquer outro indivíduo. Então, tem uma função relevante para os meios de comunicação. Então, é um importante instrumento de comunicação entre leitor e os meios de comunicação, tá? Ela pode sugerir algum tema a ser abordado. E antes dela ser publicada, ela também passa por uma equipe de revisão, né? Porque ela vai ser publicada no veículo de comunicação para que todos vejam, para que todos tenham acesso. Tá? É importante destacar, de acordo com o público, que a linguagem pode ser mais descontraída, tá? Por exemplo, se for uma revista de adolescentes. E pode ser mais formal, dependendo do estilo e gênero dessa revista. Então, as principais características da carta do leitor são textos breves, que são escritos em primeira pessoa, a pessoa se coloca porque ela está dando a opinião dela. São temas atuais, de caráter subjetivo, ou seja, em que a pessoa expressa a sua opinião. Tem uma linguagem simples, é clara, é objetiva. Vai ter a presença do destinatário e do remetente, então quem está enviando, quem está recebendo a carta. Então é um texto expositivo e argumentativo, que eu exponho uma informação e dando a minha opinião sobre ela, tá? Então, qual é a estrutura da carta do leitor? Eu coloquei aqui para vocês em negrito, ó. Tem um vocativo, tem uma introdução, desenvolvimento, tem uma conclusão, tem a despedida, tem a assinatura, tá? Então, geralmente a carta, ela começa, olha o exemplo de carta aqui, ela começa com a data, né? São Paulo, 12 de dezembro de 2013, tá? O vocativo é quem eu estou chamando, que, né? A pessoa que vai ser, vamos dizer assim, destinatário da minha carta. Então, por exemplo, caro editor da revista Veja, tá? Então, esse caro editor da revista Veja é o meu vocativo, tá? Lembra sempre, de vocativo vem de voz, vem de chamamento, tá? Eu também posso ter uma saudação, olá, caros editores da revista Veja. Então, usei o olá, tá? Que seria a saudação. Então, vai ter a introdução, que é um pequeno trecho que vai abordar aí o assunto, né? Então, logo depois do caro editor da revista Veja, venho, antes de mais nada, agradecer pela publicação do último artigo publicado na revista sobre um tema que me agradou muito. Então, já estou dando uma introdução do que eu vou falar e do que eu estou agradecendo. No desenvolvimento, aí é que eu vou dar a minha ideia central, se eu vou falar algo a mais, se eu vou continuar elogiando, tá? Vem a conclusão, que aí você encerra a entrevista, a carta, desculpa, tá vendo? Quanto a isso, tem uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji, tá? E ele fala, estive ali durante 2 anos da minha vida, pude contemplar belezas naturais estonteantes, parabéns pelo trabalho, né? Então aqui ele está encerrando. A despedida representa as saudações finais do leitor, tá? Então ele coloca aqui, ó, agradeço a atenção, né? Então ele está se despedindo. Pode, nas cartas a gente pode colocar assim, um grande abraço, né? Para os editores, também eu estou me despedindo. E vem a assinatura, que é o nome da pessoa, né? E geralmente de onde ela é. No caso aqui, João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu quero que vocês observem esse exemplo de carta que está colocado aqui, tá? E aí vocês vão responder a primeira pergunta, o que é uma carta do leitor? Então, você pode consultar o texto lá em cima, se você quiser colocar com as suas palavras, que é uma carta e que fala disso e disso, vocês vão colocar aqui na 1, tá? O que vocês entenderam do que é uma carta do leitor. E aqui nós vamos analisar uma carta. Então, você vai continuar respondendo. Observe a estrutura da carta. Qual é o vocativo? Qual é o chamamento? Para quem a pessoa está dirigindo a carta? Que vem lá no comecinho. Aí você vai escrever aqui. Qual é a introdução da carta? Como que ele começa falando da carta? Tá? Qual é a saudação usada na carta? Bom dia.
né? Olá, qual que é a saudação? Qual é a despedida que foi usada na carta? Como que ele termina, né? Qual é o assunto da carta? Que resumidamente você vai ler do que a pessoa está dizendo, vai dizer se ela está dando uma sugestão, se ela está só elogiando e do que ela está elogiando. E aí, por fim, qual linguagem predominou na carta? Se é a linguagem formal, aquela linguagem culta, correta, ou é uma linguagem mais descontraída, né? Como se eu estivesse falando com os meus amigos. Então, que predominou, que a gente vai perceber que as duas linguagens lá na carta, mas qual que está em maior evidência e está em maior destaque. Aí vocês vão me enviar as respostas pelo link. É só isso, simples assim.